principal motivo. Bom, agora sim, né? Vamos falar da aplicação propriamente dita, né? Então, feito essa introdução, depois se vocês quiserem fazer alguma pergunta também, a gente trabalhou, né, uma bomba centrífuga do fabricante Worthington, rotação 3.500 RPM, a operação dele é contínua, 24 horas por dia, exceto quando para manutenção. E o fluido operado, né? É um fluido agressivo à saúde, inflamável, e a temperatura de operação 45 graus Celsius. Tipo de selagem, selo mecânico duplo, pressurizado, né? API 53. E na caixa de selagem, a gente tinha 4 bar e meio, e no fluido barreira 6 bar. Então, dentro dessa ideia, aqui era 4 bar e meio, e aqui era 6. Então, consequentemente, o vazamento tem que ser daqui para cá. Você não poderia, na prática, observar vazamento aqui, produto aqui. Mas não é isso que a gente via na prática, né? Bom, então o que acontece, né? Era um selo mecânico pressurizado. Essa foto aqui, ela não é exatamente da aplicação, mas eu coloquei só para exemplificar. Então, o vazamento aqui sobra, como o líquido evapora, sobra só a parte sólida do líquido. Então, ele vai começando a criar essa moçoroca aqui. Então, isso aqui também, dependendo do fluido, também é tóxico. Então, esse é um problema bastante importante aí. Bom, aí qual foi a primeira hipótese, né? Vazamento por debaixo da luva. Então, se a gente pensar num selo mecânico duplo, cartucho, ele é uma peça só que eu coloco na bomba. Ela não está representando todas as partes da bomba aqui, né, do selo aqui. E aí o que acontece? Aí eu fixo ele aqui e fixo aqui no eixo, né, para girar junto. Então a primeira ideia foi que esse cara aqui, esse anel O aqui, tivesse um problema. Para isso acontecer, o que nós tínhamos que evidenciar? Quando a gente desmontasse o selo, a gente ia anotar produto aqui no eixo e produto na luva. Mas não foi isso que a gente conseguia observar. Quando a gente desmontava, a gente olhava aqui e a gente via totalmente limpo. Então não era... O máximo que a gente via a sujeirinha aqui, que eu deixei aqui de roxo aqui, só para exemplificar. Então, ou seja, não era esse o problema. Então a primeira hipótese, no sistema pressurizado, que aqui o fluido barreira era 6 bar, e aqui era 4,5, o vazamento tinha que vir para dentro do processo, então não poderia haver, ou muito pouco mesmo, coisa de 1 ano, para você ver alguma coisa aqui, e era coisa de semanas, você já observava. Bom, a segunda hipótese, o equipamento trabalha fora das condições operacionais informadas. Bom, se aqui é 6 bar e aqui é 4 bar e meio, e se Newton está certo, e até hoje, depois de tanto de anos aí, ninguém conseguiu falar que ele estava errado, então o vazamento tinha que ser para cá. Se o vazamento está indo para cá, qual que é a hipótese? A pressão aqui é maior que aqui. E, consequentemente, daqui para cá sempre é maior, né? A atmosfera é zero, né? Relativo. Aqui é 4 bar e meio relativo. Então, eu vou ter vazamento aqui. Então, o produto vem daqui para cá e daqui para cá. É isso que acontecia e é isso que a gente evidenciava. Quando a gente desmontava o selo, a gente via produto aqui, em toda essa região aqui, e inclusive aqui, porque evidenciava que o produto vinha daqui para cá e depois daqui para cá, para fora, e aparecia mais ou menos desse jeito aqui, na foto, né? Esse produto aqui no selo mecânico. Bom, e aí o que a gente fez? A gente foi verificar as condições. Será que realmente a pressão é a pressão mesmo? Bom, aí qual foi a suspeita? Os instrumentos estão inchados. A pressão que estava informada lá na caixa, e esse assim, eu estou enfatizando isso porque a gente fez isso antes, né? Antes de começar o estudo, então, vamos lá olhar a pressão, vamos lá olhar em campo, né? Então foi coletadas essas informações. E aí, então, os instrumentos vão estão com defeito. Só que eles foram trocados e nada. E aí começou, né?
A ideia que surgiu que a operação da bomba não era exatamente como descrito, né? Depois de diversas visitas na área, nada, né? Mesma coisa. Aí começamos a viajar, né? Os impasses, né? Será que as leis de Newton estão erradas? Ou tem exceções? Opa, né? Vamos ganhar o prêmio Nobel de Física? Começamos a viajar, né? Porque se a gente observar alguma coisa fisicamente, né? E na teoria era outra, né? Tem alguma coisa errada. Até que um dia, a gente, conversando, surgiu um gráfico de descarga da bomba. O gráfico era mais ou menos assim. Então, o que acontece? Porque isso aqui é uma vazão do equipamento ao longo do tempo. Então, o que acontece? À medida que você ia tendo, num determinado período por dia, uma meia hora mais ou menos, dentro de um processo, ele caía a vazão para esse patamar que depois voltava. Então, quando você ia na área, né, o pessoal de produção e perguntava, aí eles falavam, trabalha 24 horas na vazão X. E aí, beleza. Isso aqui surgiu, quando você ampliava isso aqui, que dava mais ou menos meia hora. Isso aqui, para chegar nesse gráfico, foi mais ou menos uns 6 meses, de várias tentativas sem saber o que acontecia. E aí, quando você saía dos 4 bar e meio e olhava esse rebaixamento aqui da vazão, a pressão ia para 6 bar, 7 bar e meio. Consequentemente, a solução aqui, no caso, antes disso, a pressão do sistema era 6 bar. E aí, o que a gente tem? A gente passava a ter, nesse período, um sistema não pressurizado. Então, ou seja, aí a gente volta na primeira, que foi a segunda hipótese, na verdade ela estava real. A única questão é que a gente não tinha essa informação aqui desse gráfico. Então, ou seja, esse gráfico, por isso que eu falei da operação da bomba, foi fundamental na obtenção da resposta, né? Porque o que acontece aqui, né? Nesse momento do dia, e que horário que era isso? Acontecia, sei lá, às 6 horas da tarde, 8 horas da noite, sei lá, alguma coisa assim, no período que não tinha ninguém, ou pouca gente trabalhando, e não era nem sacanagem da galera da produção, é que o processo durante o dia, durante o tempo que o cara estava lá, era realmente aquele. E aí, nesse momento, que aqui a pressão era 7 bar e meio, aí vinha para cá, o vazamento vinha para cá, e daqui vinha para cá. Só que aí vem a questão, para que eu tenho um sistema aqui para conter, né? Esse sistema ele existe justamente para você diluir o produto aqui. Aí tinha um outro problema, que o sistema ele estava, né, a perda de carga dele era tão grande que ele não conseguia se misturar muito bem com o resto do fluido barreira e acabava ficando altamente concentrado na caixa. E daqui ele vazava para o ambiente. Então, ou seja, foi um caso que extremamente, embora simples, que é algo que a gente coloca como conclusão, né? Deixa eu voltar lá. Então, a solução foi extremamente simples. Só ajustar a pressão do plano de silagem para 9. Então, assim, normalmente a gente trabalha com pressões 1 bar e meio acima da pressão de processo. Então, se o processo está 4 bar e meio, então se regula para 6. Só que assim, por só uma questão de garantia. Na verdade, tem que ser um pouquinho maior só, né? Sendo um pouquinho maior, você já garante quem ganha. Como você tem oscilação, então 1 bar e meio garantiria isso. Mas não nessa situação aqui, né? Aqui dava uma diferença bem grande. Então, esse gráfico aqui, é óbvio que eu fiz ele também, ele era assim, né? Aqui caía. E aí você olhava um gráfico assim, de uma semana, isso aqui era um risquinho, parecia como se fosse uma queda, um ligar e um desligar, por exemplo, a bomba. Mas quando você ampliava o gráfico, ele dava mais ou menos, como é que fala? Meia hora, né? 30 minutos por dia, e aí aconteceu isso. E aí a gente tinha essa situação de selo duplo não
pressurizado, né? Então, assim, o que a gente tira de conclusão aqui, né? Isso vale para tudo, né? Existe, embora a solução, né, tenha sido de fácil execução, chegar no motivo real demandou vários meses, porque a informação não estava bem completa, né? Então, para resolver, né, qualquer problema de engenharia ou não, né, hoje em dia aí você precisa, né, conhecimento teórico e conhecimento prático. Só teórico também é ruim, só prático é ruim. Então tem que ter os dois. Aí tem alguns conhecimentos e ferramentas específicas, hoje em dia, né, tem o software que te ajuda, etc. e tal. Entre outras. Mas, né, nada disso vale se as informações não forem precisas ou se estiverem erradas. Que foi o que aconteceu, elas não estavam precisas. Porque se a gente tivesse essa informação dessa vazão em um período pequeno de tempo, que a bomba continua operando, mas com uma vazão bem mais baixa, a gente já teria matado o problema lá atrás. A gente já buscaria a curva da bomba e chegaria. Então, ou seja, qualquer informação pode ser importante, por menor que pareça. Então, às vezes você vai no médico, aí você está com uma mancha na unha. Aí foi o que você tem, eu estou com dor de cabeça. Aí é só isso, não tem a mancha na unha. Às vezes a mancha na unha como diz, a chave, né, do negócio, né?